Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 177 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 503, 504 e 505 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versam sobre a presença da força maior e seus destinos com relação aos contratos individuais do trabalho. Neste sentido, o artigo 503 da Consolidação das Leis do Trabalho nos anuncia que é lista em casos de força maior ou de prejuízos devidamente comprovados a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado em qualquer caso o salário mínimo. Vamos, portanto, destrinchar esse artigo 503 da Consolidação das Leis do Trabalho em várias discussões. A primeira é que, novamente, como temos observado durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, a consolidação das leis opera em discrepância entre os termos salário e remuneração. Nesse sentido, o artigo 503 da Consolidação das Leis do Trabalho não foge a essa regra, porque quando ele diz a redução geral dos salários, ele quer, na verdade, dizer a redução geral das remunerações. Porque sabemos nós, como já vimos em aulas anteriores, que o salário é apenas aquela parte fixa destinada pelo empregador ao seu empregado em contraprestação aos serviços prestados por ele ao empreendimento empresarial, enquanto que remuneração é o conjunto de todas as composições da massa remuneratória, ou seja, da massa financeira destinada ao empregado por força justamente dessa prestação pessoal de serviços. Portanto, o termo correto a ser incrustado no artigo 503 da Consolidação das Leis do Trabalho seria redução geral da remuneração dos empregados da empresa e proporcionalmente à remuneração de cada um e não aos salários de cada um, como consta no texto insto neste artigo 503 consolidado que estamos a estudar neste momento. A segunda situação é que este artigo 503
vai de encontro ao texto íncito na Constituição da República Federativa do Brasil, porque a Constituição da República Federativa do Brasil veda a redução do salário, a não ser por intermédio de convênio plural de trabalho, conforme se estatui no artigo 7º, inciso 6º da Lex Fundamentatis. Portanto, não pode haver, mesmo que em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral da remuneração dos empregados da empresa, porque a Constituição diz que a redução do salário, a não ser por intermédio de convênio plural de trabalho, é ilícita. Deflui daí que o artigo 503 da Consolidação das Leis do Trabalho não pode ter mais aplicação no ambiente jusoperário brasileiro, porque atenta à Constituição da República Federativa do Brasil, sendo, portanto, inconstitucional. Nesse sentido, não é lícita, em caso de força maior ou prejuízo devidamente comprovado, a redução geral da remuneração dos empregados da empresa. E daí cai por terra também a regra de que essa redução não pode ser superior a 25%, respeitado em qualquer caso o salário mínimo. Essa redução ela não pode acontecer, a não ser que ela venha prevista num acordo coletivo de trabalho ou numa convenção coletiva de trabalho. Fora isso, o artigo 503 não pode ter luz no ambiente jusoperário brasileiro e deveria ter sido, pela reforma trabalhista, alijado do corpus da Consolidação das Leis do Trabalho. Esta situação também é uma daquelas que nós viemos demarcando durante todo este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, da evidente necessidade de se trazer a lume um Código do Trabalho e um Código de Processo do Trabalho para enxugar a normatização operária brasileira e evitar que esse tipo de insegurança jurídica pontue no meio ambiente jusoperário brasileiro. Diz o artigo 504 da Consolidação das Leis do Trabalho que, comprovada a falsa alegação do motivo de força maior, é garantida a reintegração aos empregados estáveis e aos não estáveis, complemento da indenização já recebida, assegurado a ambos o pagamento da remuneração atrasada. Aqui é uma hipótese em que o texto da Consolidação das Leis do Trabalho não traz a precisão necessária para se constituir numa regra legal. Trata o caso daquela falsa alegação de motivo de força maior para que haja a solicitação de redução geral da remuneração dos empregados da empresa, com fulcro ao que nos anunciou o artigo 503, já estudado nessa nossa aula de hoje. Como vimos, a Constituição veda qualquer redução de salário. Só que o artigo 504 vai mais além, ele anuncia nos casos de que o motivo de força maior venha a ser causa da solução do empreendimento empresarial e que
haja esse motivo de força maior e que aqueles empregados que eram portadores de estabilidade, que, como já vimos nas aulas anteriores, não existe mais, é apenas garantia de emprego, portanto, vamos tratar os termos atuais, que seria a reintegração aos empregados portadores de garantia de emprego, que tenham sido demitidos pela extinção do estabelecimento ou do próprio empreendimento empresarial. E que também acarretaria a demissão dos não portadores de qualquer garantia de emprego, que neste caso teriam complemento da indenização já recebida, assegurado a ambos o pagamento da remuneração atrasada. Pois bem, como vimos, a Constituição da República Federativa do Brasil, repetimos e reforçamos, ela veda a redução do salário, a não ser por intermédio de convênio plural de trabalho. É o que nos diz o artigo 7º, inciso 6º da Lex Fundamentatis. Então, mesmo que não haja a falsa alegação do motivo de força maior, aquelas hipóteses demandadas pelo artigo 503 consolidado, que nós estudamos anteriormente, não podem ser aplicadas. O artigo 504, que é um complemento ao artigo 503, diz que se aquela alegação de força maior, e até amplia um pouco mais, não só o caso de força maior, mas de prejuízos devidamente comprovados, e que se chegou à conclusão, por provas posteriores, que seriam falsos, é garantida todo aquele empregado que tenha sob si o emblema da garantia de emprego que seja reintegrado. Isso se realmente for possível, já que se mesmo com a falsa alegação do motivo de força maior ou dos prejuízos devidamente comprovados, o empreendimento empresarial não for reaberto, o estabelecimento não tiver um retorno às suas atividades, nada do que explica o artigo 504 será possível, porque não haverá como ser garantida a reintegração aos empregados portadores de garantia de emprego, porque eles não terão onde trabalhar, porque o empreendimento empresarial se esvaiu, foi desconstituído, dissolveu-se. E resta apenas a todos os portadores de garantia de emprego e aos que não portam nenhum tipo de segurança no trabalho, um complemento da indenização já recebida, assegurado a ambos o pagamento da remuneração atrasada. Aí a questão, por óbvio, vai se cingir ao alvedrio da Justiça Especializada do Trabalho, porque o empreendimento, normalmente, quando ele se encerra, ele não tem condições nem patrimoniais nem financeiras para esses pagamentos e somente poderá ser auferido esse tipo de solução legal se houver o ingresso das competentes ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Diz o artigo 505 da Consolidação das Leis do Trabalho que são aplicáveis aos trabalhadores rurais
os dispositivos constantes dos capítulos 1, 2 e 6 do presente título. Esse presente título, que fala justamente do contrato individual do trabalho, traz nos capítulos 1, 2 e 6, respectivamente, suas disposições gerais, que, como o próprio nome anuncia, pertencem a todos os tipos de contratos individuais de trabalho, seja qual modalidade for por ele assumida. O capítulo 2 fala da remuneração, que é justamente aquele que nós ainda estamos a desenvolver, e o capítulo 6 sobre o aviso prévio. Ora, a Constituição da República Federativa do Brasil equiparou todos os trabalhadores urbanos e rurais, através do seu artigo caput 7. Artigo 7º, em seu caput, desculpe. Então, o que acontece? Os trabalhadores rurais, eles são agremiados pela consolidação das leis do trabalho de forma ampla e geral, não mais se aplicando os ditames do artigo 505 da consolidação das leis do trabalho, porque não são aplicáveis aos trabalhadores rurais apenas os dispositivos constantes dos capítulos 1, 2 e 6 do título do contrato individual de trabalho, mas todos eles, dentro das suas peculiaridades, são aplicáveis também aos trabalhadores rurais, porque a Constituição da República Federativa os equiparou para todos os fins. Por outro lado, ainda temos que alertar que os trabalhadores rurais, além das aplicações da consolidação das leis do trabalho aos seus contratos individuais, são também regidos pela Lei número 5.889, de 8 de junho de 1973, que traz em si algumas considerações a respeito desta modalidade de prestação pessoal de serviços, agora no âmbito rural. Todavia, ainda alertamos uma vez mais que, em tese, a Lei número 5.889, de 8 de junho de 1973, ela foi, em grande parte, deixada de lado pela equiparação que a Constituição Federal de 1988 veio a trazer com relação aos trabalhadores urbanos e rurais. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 177 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e solicitar aos que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.